A inovação está transformando o transporte de passageiros. E as principais soluções estão reunidas em um só lugar. O FatPesp Tech apresenta empresas, tecnologias e tendências que impulsionam a mobilidade. Conheça agora mais uma inovação para o futuro do transporte. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do FatPesp Tech, uma iniciativa da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros daqui do estado de São Paulo, que tem o objetivo de trazer para você, operador, diversas tecnologias e empresas que estarão presentes na Latibus 2026. A ideia é que as empresas possam apresentar suas tecnologias, as tendências que foram desenvolvidas ao longo de 2026 e perdurarão em 2027, e para isso a gente convidou diversos players e que possam fazer uma apresentação e você se preparar para conhecê-los, talvez na feira, ou até antes, ou depois. Então, da melhor forma que for possível. Tá aqui comigo o André Vieira, ele é diretor comercial no Brasil da Goal. André, seja muito bem-vindo ao ecossistema da FatPesp, é um prazer tê-lo aqui conosco. Esse espaço é o espaço para que você fale da Goal, uma empresa aí que trabalha com todo o planejamento operacional das empresas, né? Então, é um espaço aberto para você. Fique à vontade para apresentar a Goal e tudo aquilo que você vai trazer para nós na Latibus em alguns dias. Muito obrigado, Anderson. Primeiramente, obrigado pelo convite, tá? É uma honra estar representando a Goal, né? Tá tendo essa oportunidade de falar um pouquinho da empresa aqui nessa iniciativa maravilhosa aí do FatPesp. Parabéns pela iniciativa. Você já adiantou, meu nome é André Vieira, eu sou diretor comercial da Goal no Brasil. Para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar da Goal, a Goal é uma empresa espanhola, tá? Fundada em 1992, lá em Madrid. Estamos falando de uma empresa que está há 34 anos no mercado, né? Então não estamos falando de nenhuma empresa que chegou ontem, não estamos falando de nenhuma startup, nenhuma aventureira, né? É uma empresa que faz o que faz com maestria há 34 anos. Hoje, a Goal está presente em mais de 30 países a nível global. A gente conta com uma presença bem marcante hoje, principalmente aqui na América Latina. Além do Brasil, a Goal tem clientes hoje na Argentina, na Colômbia, no México, no Chile. A empresa, recentemente, Anderson, passou por uma reestruturação bem grande. Então, a empresa identificou a necessidade de se atualizar, de se modernizar, né? Então, eu acho que o principal ponto que a Goal vai trazer esse ano para a Latibus é apresentar para o mercado aqui do Brasil essa nova Goal, né? Uma empresa que vai apresentar uma nova solução, então uma nova plataforma, um novo software que ficou 2 anos sendo desenvolvido com todas as melhores práticas do mercado, um software que ele já nasce tropicalizado. Eu acho que esse é um ponto fundamental, principalmente para empresas que vêm de fora do Brasil, né, e vêm operar aqui no Brasil. A gente está falando, o Brasil é um país continental muito grande, né, que tem muitas particularidades quando a gente compara uma operação de transporte aqui do Brasil com operações de fora. Então, um software que já nasce tropicalizado, e acho que é um dos principais pontos que a gente vai mostrar na Latibus, Anderson, apresentar esse novo sistema. É um software extremamente completo, tá? A gente está falando de 7 módulos que estão totalmente integrados. Então, a gente tem módulo de programação, planejamento, escala de motorista, escala de veículo. A gente tem um módulo que consegue fazer o controle e a gestão de toda a operação em tempo real. A gente consegue integrar com o sistema de bilhetagem, a gente integra com o sistema de ERP. Então, é um software, de novo, 2 anos sendo desenvolvido, já tropicalizado, e a nossa nova equipe, os nossos novos processos, a gente vai mostrar tudo isso num stand que a gente fez com muito carinho para a Latibus a partir da semana que vem. Bacana, André. E como a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de entrar aqui no vídeo, né? Você estava me falando de toda essa longevidade da Goal, né? Você bem disse,
não estão agora no mercado e estão trazendo uma tecnologia inovadora. Eu acho que a principal dúvida que fica é a seguinte: o que tinha antes, né, e que se mantém, e o que vem de novo, né, com essa nova tecnologia, com esse novo software, o que ele vai trazer de benefício para as empresas que já utilizam a Goal e para aquelas que não utilizam, o que ela pode encontrar no seu dia a dia e melhoria de performance e resultado? Legal, ótima pergunta, Anderson. Eu acho que a principal diferença é que a Goal ela passa a ser uma empresa SaaS, né? Então, o sistema antigo, né, que a empresa apresentou ao mercado nos últimos 30 anos, é um sistema que, obviamente, se tornou obsoleto, né, até pelo tempo que ele ficou em operação, né? Então, era um sistema que demandava muita infraestrutura, era um sistema que era pesado, era caro. Esse novo sistema, não. Ele traz tudo de melhor que tem no mercado. Então, é um sistema que ele está baseado em inteligência artificial e algoritmos matemáticos. Então, é um sistema leve, nativo, 100% nativo e desenvolvido já na nuvem, né? Então, isso não demanda grandes esforços, nem grandes investimentos para se implementar esse sistema. Como eu já adiantei, Anderson, é um sistema que ele nasce na programação e ele vai até o acompanhamento de toda a operação em tempo real. Normalmente, quando a gente fala, quando o mercado, o que o mercado conhece de planejamento, de software de planejamento, Anderson? Normalmente, o que o mercado, as empresas ofereciam para os seus clientes era o que a gente chama de programação e planejamento. Isso era um software de planejamento, é o que o mercado estava acostumado a ver e a conhecer. A Goal, ela vai muito além do planejamento. Ela nasce com a programação e com o planejamento, mas ela entra no que a gente chama de operação. Porque com o mesmo software, depois de criar as escalas, os nossos clientes têm a oportunidade de criar as escalas reais dos seus motoristas. Então, a gente passa, além de ter motoristas fictícios, que é o que normalmente entrega um software de planejamento, que é o motorista 1, o 2 e o 3, o software da Goal, ele monta a escala real do motorista André, do motorista Anderson. No nosso sistema, o cliente consegue montar a escala, seja uma escala 6x1, seja uma escala 5x2, muito está se falando nesse tema hoje em dia. É possível criar escala semanal, escala mensal, fazer banco de horas. O sistema leva em consideração a folga, as férias daquele motorista. E essa mesma realidade acontece para os veículos. É possível levar em consideração uma manutenção preditiva, uma manutenção corretiva. Se um veículo, Anderson, quebrar hoje, quebrar agora na rua, o cliente consegue entrar no sistema e trocar aquele veículo, substituir o veículo pela chapa dele mesmo, ou pelo prefixo daquele veículo, ele troca aquele veículo em tempo real. E o sistema ele já se retroalimenta. Então, o sistema ele vai levar em consideração tudo que está acontecendo na operação hoje para atualizar o planejamento que precisa ir para a rua amanhã. Você trouxe um ponto que aqui para a federação ele é muito caro, né? A gente tem olhado com muita atenção isso que é a mudança da escala, né? De 6x1 para 5x2, como é que isso fica no mercado, como é que as empresas vão se adaptar. E aí eu queria que você explicasse um pouco do uso, né, do software de vocês na prática. Né? Vamos pensar, se isso de fato vier a acontecer, como que a empresa pode fazer uso da Goal e ter essa vantagem competitiva ou conseguir se adaptar mais rapidamente possível utilizando a tecnologia de vocês? Anderson, o sistema ele é totalmente flexível e parametrizável. O que isso significa? Basta o cliente inserir no sistema suas regras, que de forma automática o sistema ele já monta as escalas da forma mais eficiente possível, sempre levando em consideração custo. Então, toda vez que a gente roda, a gente usa muito a palavra otimizar durante os nossos processos de implementação. Toda vez que um cliente roda uma otimização no nosso sistema, o sistema ele busca todas as formas possíveis de alocar cada veículo e cada motorista em cada viagem. Esse processo, Anderson, quando ele é feito de forma manual,
né? Quando não tem um sistema de planejamento e esse processo precisa ser feito através de um Excel, de uma planilha, Anderson, leva-se semanas, às vezes meses, para se montar um planejamento. Com o sistema, isso acontece em segundos, em minutos, dependendo, obviamente, do tamanho da frota, dependendo do cliente. Então, pegando o exemplo que a gente falou das escalas, né? Dessa eventual mudança de escalas. Basta o cliente falar para o sistema como ele quer operar, então, quantos dias de folga aquele motorista precisa ter, colocar ali as regras laborais, as regras do sindicato, em quantas horas por dia ele pode trabalhar, como que tem que ser o intervalo dele, se o intervalo tem que ser corrido, fracionado, aonde que ele pode parar para fazer o intervalo dele, se tem que ser na garagem, se pode ser num terminal, se pode fazer hora extra, quanto de hora extra efetivamente pode ser feito. Basta o cliente cadastrar todas essas regras no sistema. Anderson, a hora que ele aperta um botão, aí a mágica acontece. Aí o motor de inteligência artificial, junto com os algoritmos matemáticos, eles vão montar aquelas escalas da melhor forma possível. Perfeito. André, um dos gaps que a gente também, conversando com os empresários, com os gestores aqui, percebe, é que fazer a programação, gestão de escala sempre foi um desafio para todas as empresas operadoras, né? Então, isso é um fato que a gente tem e o desenvolvimento da tecnologia tende a ajudar muito isso. Um outro desafio que as empresas operadoras têm é a qualidade e tamanho de mão de obra disponível para executar essa atividade, né? Então, quando você fala, olha, eu estou tirando uma infraestrutura sua, colocando ela em nuvem, então você já tem uma facilitação aí da área de TI da empresa, né? Então, veja um ganho de mão de obra ali. Mas a pergunta que eu te faço é, eu preciso de um PhD para operacionalizar o sistema de vocês, como é que é a complexidade, o dia a dia dessa operação do sistema? Eu acho que você, Anderson, você fez a pergunta certa, tá? Porque eu acho que um dos pontos positivos, tá? Um dos grandes diferenciais que a gente quer apresentar para o setor na Latibus é essa questão da usabilidade do nosso sistema, né? Como eu disse no começo do nosso bate-papo, Anderson, foram 2 anos de desenvolvimento do sistema. Então, durante esses últimos 2 anos, muita gente aqui no Brasil achou que a Goal estava saindo do mercado. Pô, a Goal sumiu, cadê a Goal, né? Uma empresa tão renomada, tão famosa. Foram 2 anos de reestruturação e de desenvolvimento, né? E quando eu falo que a gente trouxe para esse sistema as melhores práticas do mercado, é porque esse sistema, Anderson, diferente de outros que existem, ele foi desenvolvido por pessoas do nosso setor. Então, os desenvolvedores, né, o pessoal lá da área de produtos, que começou a conceber e a pensar e de fato a desenvolver, programar esse novo sistema, são pessoas que vieram de garagem, são pessoas que trabalharam na operação, são pessoas que trabalharam em secretarias, em órgãos gestores. Então, a usabilidade do sistema, sem dúvida nenhuma, é um dos nossos pontos fortes. Pra você ter uma ideia, Anderson, acabamos de implementar um cliente novo aqui no Brasil. 30 dias para o sistema ser implementado. Então, do primeiro dia ao 30º dia, foi o treinamento e a capacitação desse cliente para ele aprender a mexer no sistema sozinho. Então, hoje a gente tem essa possibilidade, 30, dependendo do tamanho do cliente, 40, 45 dias, a gente consegue treinar e capacitar o nosso cliente para ele mesmo implementar o sistema na tua operação. Eu acho isso é fundamental, Anderson. A gente não implementa e depois entrega o software para o cliente e fala, se vira. A gente treina e capacita as pessoas para elas mesmas. Quem conhece a operação é o cliente, é o cara ali da garagem, da operação, do planejamento, da escala. Então, o nosso papel é de capacitar essas pessoas, porque ninguém melhor do que implementar o sistema do que os nossos próprios clientes. Não, bacana. Isso que você trouxe, né? Eu acho que é uma tônica do mercado, né? A tecnologia nos últimos anos mudou muito, nos últimos meses, então nem se fala, né? A IA, ela tem dado aí superpoderes para vocês, né? Que são as empresas
que desenvolvem as tecnologias e que fornecem para os nossos operadores e que tem também provocado as empresas a fazerem essa mudança, fazer esse ganho de eficiência, de gestão e de otimização. A gente sabe que eu conversei já com diversas empresas daqui, de bilhetagem até chassi, montadora, e o que a gente mais vê no setor é a quantidade de dados que estão disponíveis e que são gerados pelos sistemas de mobilidade, seja ele numa pequena cidade no interior do estado de São Paulo ou numa grande metrópole aqui, como a gente está falando de São Paulo. E utilizar isso com a inteligência artificial, acho que potencializa demais o dia a dia, principalmente de quem faz esse planejamento, né? Eu acredito, eu não tenho essa experiência, expertise, mas quem fazia planejamento de frota, né, planejamento de escala, gestão de frota no dia a dia, sem a inteligência artificial, acho que deve sofrer um pouquinho, né? Com certeza, e você pegou num ponto importante também, Anderson. Existe uma palavrinha mágica hoje em dia que ela é muito dita no nosso setor, né? Que é a famosa integração. Não existe mais a possibilidade de um operador ou de um órgão gestor ele ter diversos sistemas e esses sistemas não conversarem entre si. Isso acabou, né? Durante muitos anos, o nosso setor trabalhou dessa forma. Cada sistema era uma caixinha preta ali, né? E era muito difícil de obter dados, obter informações. Então, um operador, ele tinha 3, 4 sistemas e era uma loucura, porque ele tinha que mexer nos 3, 4 e tinha que tirar uma informação daqui, outra dali, e às vezes o trabalho ficava ainda mais complexo, né? Hoje em dia, a integração é uma realidade. A Goal, ela tem essa filosofia, né, de se integrar com outros provedores, com outras empresas de tecnologia do nosso setor. Então, hoje, Anderson, efetivamente, a gente já está conversando com os principais players de tecnologia que tem no mercado, tá? Então, hoje o nosso sistema, ele já nasce, por exemplo, com uma API aberta, né? Então, qualquer pessoa pode ter acesso a essa API, por exemplo, para extrair qualquer tipo de dado do nosso sistema. Então, como eu comentei, hoje a gente está integrando o sistema, o software de planejamento da Goal com os principais sistemas que tem no Brasil de gestão de frota, né? Então, estou falando de monitoramento, de GPS. Estamos integrando com empresas de bilhetagem eletrônica. É necessário importar os dados de demanda para se fazer um bom planejamento. Não tem como, hoje em dia, se definir uma boa oferta de ônibus se você não souber efetivamente, né, quantos passageiros andam naquela linha, naquela faixa horária. Hoje em dia, a demanda da segunda não é igual à demanda da terça, que não é igual à demanda da quarta. Então, a gente está integrando, estamos no processo de integração com sistemas de ERP. Né? Não adianta nada o cliente montar a escala do motorista no meu sistema, se ele não importar essa escala no sistema de ERP para, por exemplo, fechar a folha de pagamento, né, dessa tripulação. Né? Então, tudo isso é uma realidade. Tudo isso já está acontecendo na prática e é tudo isso que a gente vai apresentar para o público na Latibus. Não, bacana. Ô, André, tem mais uma dúvida aqui, que é essa parte, né? Qual é o ganho real, né, que uma empresa acaba tendo ao utilizar o sistema da Goal? Vocês já conseguem medir isso? Você consegue me trazer em números, em ganho de eficiência, em melhora de performance? Então, pensar assim, se eu tenho lá minha garagem e eu não faço ainda o uso do sistema, né? Resolvo implementar essa tecnologia dentro aqui, que você já falou que é rápido, 40, 45 dias. Qual é o ganho que o empresário pode ver aí ao longo do tempo? Acho que existem 2 pontos fundamentais, Anderson. Eu acho que tem uma parte que é tangível e tem uma parte que é intangível. O tangível, a gente está falando de economia, de redução de custo. Tá? Isso na prática. Todo cliente que implementa o sistema da Goal passa a reduzir seus custos operacionais de 5% a 10%. Tá? Então, de 5% a 10%, ele reduz quando ele passa a planejar a tua operação no nosso software. Aí você vai me perguntar assim, como? Né? Que custos efetivamente que são reduzidos? Estamos falando de custo de mão de obra. Tá? Então, a gente tem um motor de otimização que ele é muito potente para reduzir horas trabalhadas. Então, a gente consegue montar as escalas do motorista da forma mais eficiente possível, equalizando aquelas horas que são pagas para a tripulação. Então, a gente reduz
hora extra, a gente reduz horas normais. E também os custos relacionados aos veículos, à frota operacional. O sistema consegue montar as escalas de uma forma que os ônibus rodem menos improdutíveis possíveis. Então, não existe mais ônibus vazio na rua, depois que as escalas passou a ser feitas no nosso sistema. O ônibus ele não vai e volta mais para a garagem, ele não vai e volta para o terminal, seja um ônibus a diesel, seja um ônibus elétrico. Hoje a gente tem um módulo voltado só para ônibus elétrico. Então, a redução de custo ela vem na veia. A gente consegue reduzir recursos, conseguimos reduzir a quilometragem ociosa, e aí estamos falando de custo de diesel, né? Todo mundo sabe a loucura que está acontecendo com o diesel, né, nesses últimos meses, e também as horas trabalhadas. E eu acho que uma questão muito importante também, Anderson, é o intangível, é aquilo que a gente não consegue ter a métrica, né? Que, por exemplo, passivo trabalhista. Meu amigo, hoje em dia o sistema ele garante 100% das regras trabalhistas, o cumprimento dessas regras. A maioria dos nossos clientes, eles acham que eles cumprem as regras na operação do dia a dia, mas é muito difícil saber se não tem um motorista trabalhando a mais, ou trabalhando a menos, ou fazendo menos tempo de intervalo. Imagina uma empresa hoje que trabalha com 100 ônibus, esse cara tem 200 motoristas, é muito difícil hoje no Excel o planejador ter a certeza que 100% das regras estão sendo cumpridas. A gente pegou um cliente no começo do ano, Anderson, só esse cliente, tá? 5 milhões de passivo trabalhista esse cara tem hoje. 5 milhões, uma empresa de porte médio, tá? Estamos falando aí de uma frota de mais ou menos 350, 400 veículos. O sistema ele vem para acabar com isso, tá? O sistema ele vai garantir 100% das regras trabalhistas. Sem dizer em questões como agilidade. Então, pô, às vezes vem lá a secretaria, o órgão gestor, do dia para a noite manda para o operador, fala, pô, amanhã mudou tua oferta. Mudaram as viagens, mudaram as linhas. Você tem que... O cara, ele demora dias para conseguir efetivar aquela nova programação. No sistema, isso vai acontecer de novo, em questão de minutos. Né? Então, são muitos ganhos, Anderson, mas acho que o número mágico que todo empresário gosta de ouvir é a questão da economia, da redução de custo, e aí a gente vai mostrar isso, vamos levar alguns cases de sucesso para a Latibus, tá, de clientes mostrando essa redução que eles conseguiram depois de implementar o sistema. Nossa, bacana, André. André, a gente já vai caminhando aqui para o fim da nossa conversa, né? A ideia aqui do FatPesp Tech é justamente dar esse overview do que é a tecnologia, do que é a empresa, do que vocês estão fazendo e do que vocês vão levar para a Latibus. Mas eu deixo aqui um espaço final para que você faça um convite direcionado aos gestores, aos empresários, né? Para que visitem a Goal, para que conheçam as tecnologias, falando onde é que vocês vão estar ali na Latibus. Fica à vontade. Legal. Então, pessoal, estaremos na Latibus com um stand bem bacana. Nesse stand, além de apresentar essa nova equipe, a gente está com uma estrutura totalmente reformulada de pessoal aqui no Brasil. Então, vai ter pessoal do comercial, vai ter gerente de contas, vai ter pré-venda, vai ter marketing, vai ter operação, vai ter suporte. Estamos com uma equipe bem grande. Então, vai ser um prazer apresentar essa nova equipe para vocês e, principalmente, esse nosso novo sistema. Tá? Então, vai ser possível assistir demonstrações desse sistema no nosso stand. Então, a gente tem 3 estações de demonstração que, ao mesmo tempo, vão ter 3 técnicos ali demonstrando o sistema na prática, como funciona. Tá? Então, a gente vai fazer demonstração mostrando operações do Rio de Janeiro, operação de São Paulo, operação do Paraná. Então, eu acho que durante o evento vai ser possível conhecer melhor, né, esse novo sistema. Então, eu queria convidar todos, né? Se eu não me engano, é stand G1, corredor G, logo o primeiro stand que tem na entrada ali do evento é o stand da Goal. Passem no nosso stand para tomar um café com a gente, no final da tarde para tomar um drink. Vai ter um happy hour no segundo dia do evento, na quarta-feira vamos estar fazendo um happy hour no nosso stand ali a partir das 18 horas. Então, todos são convidados, sejam operadores, seja um órgão gestor, seja um consultor, todas as pessoas que trabalham no setor de transporte público estão convidados para estar presentes no stand da Goal, para estarem vendo na prática esse novo sistema, essa nova plataforma que a gente está apresentando aqui para o mercado nacional.
Perfeito, André. André, agradeço demais a participação sua da Goal no FatPest Tech. Depois, quem está vendo esse vídeo, seja antes da Latibus ou depois da Latibus, eu vou pegar com o André aqui, a nossa equipe vai pegar com o André, deixar os dados da Goal aqui na descrição do vídeo, os pontos de contato que vocês podem estar entrando com o time ali do André. Então, eu acho que bacana é isso, né? Se você não conhecia, ou se você já conhecia a Goal, tem tecnologia nova, tem desenvolvimento, acho que é uma oportunidade bacana de se programar, tá lá na Latibus conversando com o André e com o time dele. André, muito obrigado, te desejo uma excelente Latibus, ótimos negócios, e a gente se vê lá no evento. Obrigado, Anderson. Obrigado a você, a Letícia, e mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Muito obrigado.